Corrida pela Prefeitura tem a primeira desistência na capital. Tribunal de Justiça lança serviço itinerante para atender cidades que não têm comarca. Taxistas recebem atendimentos gratuitos de saúde e ainda. Sustentabilidade é tema de movimento que ensina customização de roupas e objetos. Hoje é quinta-feira, 25 de agosto. O Jornal da TVE está no ar. Olá, a gente começa essa edição falando mais uma vez sobre o caso do vice-prefeito afastado Gilmar Olarte. A defesa dele e da esposa entrou com um novo pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O casal está preso desde o dia 15 de agosto por suspeita de lavagem de dinheiro. O vice-prefeito afastado está em cela do presídio militar e a ex-primeira-dama teve transferência autorizada para o presídio feminino Irmã Irma Zorzi. Há informação de que André Olarte deve dividir o espaço com mais 20 presas no presídio feminino aqui da capital. Campo Grande tem a primeira desistência de candidatura à prefeitura. O advogado Luiz Pedro Guimarães desistiu de disputar as eleições e pediu a desfiliação do PROS. Ele disse que as baixarias e possíveis vantagens de alguns concorrentes desanimaram. Luiz Pedro afirmou também que os candidatos a vereador já estavam cobrando material de campanha, o que também demanda investimento. Agora, com pouco mais de uma semana de campanha eleitoral oficial, restam 14 nomes na disputa pelo comando da cidade. E começa amanhã em todo o país a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. O horário será transmitido até o dia 29 de setembro, já que este ano o tempo de campanha foi reduzido pela metade, de 90 para 45 dias. Daniela Benante. A ordem de veiculação, assim como o tempo de cada coligação, já foram definidos pela Justiça Eleitoral na semana passada, durante reunião com representantes dos partidos e também das emissoras de rádio e TV. Em Campo Grande, são 15 candidatos a prefeito. Apenas 4 terão maior tempo no rádio e na televisão. São eles Rose Modesto, do PSDB, Marquinhos Trade, do PSD, Marcos Alex, do PT e Alcides Bernal, do PP. O candidato com menor tempo será Suel Ferrante, do PSTU, que terá apenas 4 segundos. E sobre a propaganda, o início da propaganda no rádio e na televisão, nós conversamos agora com o juiz eleitoral Davi Gomes de Oliveira Gomes Filho. Doutor Davi, como que vai trabalhar a Justiça Eleitoral nesse período de campanha? Como vocês vão fiscalizar, receber denúncias? Olá, essa fiscalização, nesse momento, é uma fiscalização muito rápida, então as decisões são ágeis para que possam surtir efeito logo em seguida. Então vocês tomam a decisão praticamente no mesmo dia? Praticamente no mesmo dia. Normalmente as reclamações são os próprios candidatos adversários que fazem, os partidos das coligações, trazem de manhã, normalmente no finalzinho da tarde ou até antes disso já tem alguma decisão a respeito, de regra. Doutor, como que foi o início dessa campanha? Já tem muita denúncia? Vocês já estão trabalhando bastante nesse início? Olha, eu confesso que está quente. Está quente, mas nós temos esperança de que a campanha até o final seja tão limpa quanto as nossas ruas estão hoje, né, em vista de outros anos. Agora, existem decisões difíceis de serem tomadas? Ou quais situações o senhor se deparou assim que são mais difíceis até de trabalhar? Olha, tem muitas situações que são difíceis para você compreender exatamente a legalidade ou a ilegalidade do que está sendo feito, e tem algumas que são até diferentes, né? E assim, nós pegamos propagandas feitas, por exemplo, em igrejas em que religiosos usam textos da Bíblia para tentar gravar o nome do candidato ou algo parecido, e tudo isso aí não é legal. Não é legal e não é bonito. Para fazer uma denúncia, é só vir até a Justiça Eleitoral? A pessoa que quiser fazer uma denúncia, ela pode fazer no Web Denúncia, né? Ela entra no site do TRE e lá no site do TRE vai ter um link onde ela preenche o que aconteceu, se possível nos traz alguma informação, foto, áudio, vídeo, que ela tiver.
Ok, doutor Davi, muito obrigada então pelas informações. Daniela Benante para o Jornal da TVE. Obrigada, Daniela, pelas informações. E um serviço pioneiro em Mato Grosso do Sul, a Carreata da Justiça vai levar atendimento jurídico a 25 municípios do estado que não tem comarca. Um mini fórum foi montado dentro de uma carreta para aproximar o judiciário da população. A Justiça de Mato Grosso do Sul lança oficialmente o programa inédito, Judiciário em Movimento. O projeto, que era só um sonho da presidência do Tribunal de Justiça, agora vai chegar a 25 municípios do estado, que não têm uma sede. Que é um sonho que atinge todas as comunidades, esses 25 municípios, que agora passam a ter o atendimento no local feito pelo Judiciário. Nós vamos ter um juiz atendendo nessas comunidades. A Carreta da Justiça vai beneficiar os moradores das cidades do interior, que antes precisavam ir até a cidade mais próxima em busca de um atendimento da Justiça. A exemplo de Alcinópolis, que viajava 120 quilômetros até Coxim em busca desse serviço. A primeira cidade a receber a Carreta da Justiça será Rochedo. Nós já identificamos que lá existem 650 processos e tem 8 processos de competência do Tribunal do Júri. Então nós vamos verificar se esses processos estiverem prontos. Nós vamos de início realizar 8 julgamentos pelo Tribunal do Júri dentro da cidade de Rochedo, além das audiências que forem necessárias nesse processo. O atendimento, depois que a carreta se retira nesse período, o atendimento continua sendo feito online e é feita uma pauta para uma nova designação de audiências quando a carreta retornar àquela localidade. São 44 metros quadrados divididos em sala de juiz, defensor, promotores e recepção. Julgamentos devem acontecer aqui dentro. Foram gastos mais de R$700 mil para levar a justiça ao interior. Parte da carreta foi cedida de forma de comodato pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por meio do Conselho Estadual Antidrogas. Isso dá cidadania a essas pessoas dos municípios, isso aumenta a condição da presença do judiciário nessas localidades que até então não tinha essa possibilidade, e é feita com um recurso bem pequeno. É a compra da carreta, é a montagem da estrutura, e que o presidente, Dr. João, pensa já em ampliar para talvez mais 2 ou 3 carretas. Eu não tenho dúvida que nós teremos uma justiça itinerante funcionando e perto das pessoas em todos esses 25 municípios que não eram comarca aqui no Mato Grosso do Sul. Durante o ato de lançamento da Carreta da Justiça, foi assinado ainda a criação de 4 leis. A criação da comarca e implantação da vara itinerante e outras 2, permitindo a contratação de desembargadores e servidores para atuar na Justiça. Economia. O preço da cesta básica apresenta queda, mas o equilíbrio econômico ainda está longe de acontecer. Veja na reportagem que veio de Dourados, feita pela nossa parceira TV Hit. Quem pagou R$ 413 na cesta básica em junho, no mês passado conseguiu economizar pouco mais de R$ 20, comprando a mesma cesta por R$ 390. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Universidade Federal da Grande Dourados. No princípio, a gente tem que analisar também os preços da cesta básica de junho, que foi muito elevado. Houve aumento de 12%, né? Devido a fatores climáticos. Abril, maio, entrou a estação, nova estação, né? Então fica muito difícil parar com esses preços. Os preços tendem mesmo a subir por causa da diminuição da oferta, né? O economista diz que, apesar da queda, ainda não há motivos para comemorar, porque no acúmulo a cesta ainda apresenta alta de mais de 7%. Qual vai ser a tendência agora nos próximos meses, agosto e setembro, né? Vai que tenha um aumento maior da oferta de produtos, quem sabe aí, porque estamos numa economia de livre mercado, né? O agente econômico forma seus preços conforme acha que ele tem que ser. Então, a partir do momento do aumento da oferta, espera-se que essa queda de preços aconteça. Ele explica que se os preços continuarem aumentando, vai se confirmar um fenômeno raro na economia, conhecido como estagflação. Quando a economia está estagnada ou está em recessão, ou seja, você não tem crescimento, aliás, o crescimento é negativo,
e ainda os preços aumentam. Isso é o caso da economia brasileira desde metade do ano passado até e todo este ano. O especialista também alerta para a queda do poder de compra do brasileiro. A família brasileira está gastando basicamente metade do salário mínimo em alimentos. Se o trabalhador perde seu poder de compra, a economia como um todo se ressente, porque não tem demanda, as pessoas não consomem. Isso é ruim para a economia. Boa notícia para o consumidor. O desembargador Divoncir Maran pediu mais tempo para analisar o pedido da Prefeitura de Campo Grande para suspender os efeitos da lei que interrompeu a cobrança da taxa de iluminação pública. A emissão da COSIP, Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública, portanto, segue sem ser emitida nas contas de luz de todos os moradores da capital. A taxa deixou de ser cobrada no dia 25 de julho por conta da promulgação de lei complementar e só voltaria a incidir nas contas no dia 25 de janeiro. A Prefeitura considera a legislação inconstitucional. Agora vamos falar do tempo. Em Mato Grosso do Sul, o céu fica claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva, especialmente na faixa centro-oeste. Já em Campo Grande, a quinta-feira é de céu com sol e poucas nuvens. Há também possibilidade de chuva isolada. O calor e a baixa umidade relativa do ar voltam neste feriado e no fim de semana. A expectativa é de que no sábado a umidade fique em torno de 25%. E no próximo bloco, taxistas recebem atendimentos gratuitos de saúde. Voltamos já. Estamos de volta e vamos falar sobre H1N1. O vírus da gripe matou 1.775 pessoas no Brasil em 2016, segundo o levantamento do Ministério da Saúde. É o ano com o maior número de mortes desde 2009, quando a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia por esse tipo de doença. Mato Grosso do Sul registrou 87 mortes. O estado com o maior registro é São Paulo, com 737 óbitos por H1N1. No ano passado inteiro, o país registrou apenas 36 mortes por conta da doença. Ainda sobre saúde, taxistas de 12 cidades do país recebem nessa semana atendimento gratuito. Leandro veio até o sindicato dos taxistas e trouxe o filho de apenas 4 anos para fazer um check-up. Aqui, descobriu que ele está com a glicose alterada. Tem que conferir agora no posto de saúde. Certo, para uma criança, né, é preocupante. É, preocupante. Após subir na balança, Leandro também foi informado que está acima do peso. Tem que melhorar, né, a minha alimentação. O atendimento gratuito é uma ação do programa do SEST-Senat e acontece durante toda essa semana pelo país. Entre as ações, orientação à saúde, atendimento odontológico e alimentar. A preocupação desse projeto é trazer algumas orientações para os trabalhadores em transporte, no sentido de alimentação saudável, saúde bucal, saúde com a coluna, os cuidados com relação ao uso de álcool e drogas, fazendo com que isso nós venhamos a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e a segurança no trânsito. A ação faz parte de uma pesquisa que diagnosticou que os trabalhadores do transporte têm problemas de saúde. Foram entrevistados taxistas em todas as capitais do país, né? Entre os entrevistados, nós tivemos um percentual, para você ter uma ideia, de 73% dos taxistas entrevistados estavam acima do peso. Então existe sim uma preocupação muito grande, né, do SEST-Senat no que diz respeito à saúde desse trabalhador. Grande parte dos taxistas, eles não fazem alimentação em casa, eles não têm horário certo para fazer essa alimentação.
né? Aí veio o projeto Transportando Saúde na Cidade, onde, por exemplo, nós trazemos nesse projeto uma orientação sobre a alimentação saudável, o que ele deve consumir, como ele deve fazer esse consumo durante o dia. Em um atendimento semelhante deve se repetir nos dias 20 e 21 de setembro. Os trabalhadores do transporte coletivo também devem ser beneficiados com a ação. Mais uma boa notícia. Estudante de Bonito leva para o Parlamento Jovem Brasileiro projeto de medição da qualidade da água. O aluno Wesley Ferraz, da Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes, de Bonito, foi selecionado para participar do programa Parlamento Jovem Brasileiro e é o representante de Mato Grosso do Sul. Ele viaja no dia 26 de setembro para uma jornada de 5 dias na Câmara dos Deputados em Brasília, como deputado jovem. Durante a jornada parlamentar, os deputados jovens tomam posse no plenário da Câmara dos Deputados, recebem formação e atuam como deputados. Feriado e fim de semana chegando. E você já sabe o que fazer nesse período? Confira na Agenda Cultural. A artista plástica Patrícia Helney está com a exposição Memórias Poéticas da Alma Regional, na Morada dos Baís. A mostra traz 15 telas inéditas no estilo naif, onde retrata as festas populares do homem pantaneiro. Visitações até o dia 11 de setembro e a entrada é franca. A Mostra de Danças Contemporâneas Cerrado Aberto apresenta no dia 27 o espetáculo Corpos Farpados, com a Companhia do Mato. O evento acontece no Museu de Arte Contemporânea às 9 horas da noite. E no domingo, às 7 horas da noite, na Concha Acústica Helena Meirelles, quem se apresenta é Betânia Joaquinho, do Paraguai, com o espetáculo Talvez Pueda Aprender a Querer-te. Para encerrar o evento, na sequência, acontece a Mostra Aberta, onde se apresentam várias companhias convidadas. Tudo isso de graça. A exposição Memória da Cultura 10+1 Jonir retrata um dos ícones das artes plásticas do estado, Jonir Figueiredo. A mostra está na Galeria Vega Neri, do Centro Cultural José Otávio Guizzo, e é composta por 20 banners fotográficos com imagens de grandes fotógrafos, como Alexis Prapas, Bolivar Porto, Rachid Vaquede, Roberto Iga, entre outros. E traz um registro da vida do artista corumbaense ao longo de seus 40 anos dedicados à arte. A exposição fica aberta para visitação até o dia 10 de setembro. A entrada é de graça. Acontece nesta sexta-feira em comemoração aos 28 anos do Teatral Grupo de Risco e aos 10 anos da Lei Maria da Penha, shows no espaço do grupo. E em seguida, a peça teatral Salomé, com o núcleo artístico Jair Damasceno. E ainda vai rolar muita música com o trio Musiato, Jair Espíndola e João Menino. Mas eu quero comer um peixe dela, seu tempero é gostoso, malicioso, mas ainda não abraçou a minha ideia. Minha nega pediu pra eu desencanar. As inscrições para o concurso Grafite, Cultura, História e Arte na Orla Ferroviária estão abertas e vão até o dia 13 de setembro. Podem se inscrever jovens entre 15 e 29 anos, na Secretaria Municipal da Juventude de Campo Grande. O evento será realizado no dia 17 de setembro na Orla Ferroviária e haverá premiação para os 3 primeiros colocados. Sábado, dia 27, tem o encerramento da 19ª edição do projeto Violas em Concerto, desta vez com o duo Marcos Ferre e Fernando Degg. Eles apresentarão a viola como um repertório que remonta ao período colonial brasileiro, chegando aos dias atuais com repertório contemporâneo. É a viola caipira, consagrada no meio rural, abrindo espaço nas salas de concerto. Para finalizar a semana de comemorações dos 10 anos do Grupo Imaginário Maracangalha, no sábado, dia 27, acontece mais uma edição do Sarobá Divino Maravilhoso. No evento, teatro, circo, dança, artes visuais, gastronomia, moda, arte de rua e música. O evento será na Orla do São Francisco, na rua 14 de julho, a partir das 3 horas da tarde. Legal! Agora uma técnica que recupera roupas de forma sustentável.
é o movimento EcoChic. Um curso sobre o assunto está sendo realizado aqui em Campo Grande. A ideia é usar arte para dar um novo look àquelas peças que já estavam sobrando no guarda-roupa. A oficina EcoChic é uma fonte de soluções criativas e sustentáveis em moda, com vivências que ensinam a arte de reaproveitar tecidos e fios e transformar roupas e acessórios através de técnicas artesanais. Mônica Horta é criadora desse projeto e fala sobre suas pesquisas de campo, um resultado de mais de 20 anos de experimentações com técnicas manuais. Eu comecei a fazer artesanato quando eu tinha 15 anos e aí fui desenvolvendo, eu fui estudando e fui desenvolvendo esses processos. Alguns são muito comuns, como esse aqui, amarradinho, uma coisa que se usa para fazer tapete, uma técnica tradicional no Brasil. E aí, como eu sempre trabalhei com moda, o meu objetivo é esse, eu adoro tecido, e eu fui trazendo para o mundo da moda. E sua grande inspiração surgiu através de Manuel de Barros. A obra dele é muito forte, ela depois que entra, ela não sai mais da gente, né? E ele é muito inspirador. Então, os primeiros figurinos que eu fiz de teatro, eu fiz vários figurinos aqui, fiz para TV, fiz para cinema até aqui em Campo Grande, e vários com Jorge de Barros. O Jorge de Barros foi o primeiro ator que me convidou para fazer o figurino dele, e era justamente uma peça baseada na obra do Manuel de Barros. Então, desde então, foi em 92, desde então, eu não descolei mais o meu trabalho do Manuel de Barros. Elias Alves é químico, integra a equipe EcoChic como curador das ações, projetos paralelos e presta consultorias e profere palestras. Nosso projeto é exatamente possibilitar a qualquer artesão ou pessoa interessada em entender e praticar a sustentabilidade. No nosso projeto, com certeza, ela vai ter acesso a essas informações, vai poder praticar a sustentabilidade. E Campo Grande completa amanhã 117 anos de emancipação política. Assunto de hoje no Jornal do Rádio com o diretor do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, Heitor Freire. Quando o José Antônio aqui chegou, nesse 25 de junho de 1872, ele olhou e disse: isso aqui é um Campo Grande. A partir daí foi se cristalizando o nome e afirmando. E como era a cultura do Campo Grandense? Do que viviam os profissionais aqui? Campo Grande sempre foi uma cidade muito pujante, muito ativa. Então, a principal atividade sempre foi aqui a agropecuária, desde o começo. Mas o que fortaleceu e desenvolveu Campo Grande foi o comércio. Por quê? Porque Campo Grande, geograficamente, está situada no centro do estado. Então, tudo converge para Campo Grande e tudo volta de Campo Grande. Então, o comércio foi o grande fator propulsor do nosso progresso. E a gente pode considerar, assim, que dentro das proporções e da idade que Campo Grande tem, que a cidade se expandiu rapidamente, eu estava fazendo uma pesquisa e conforme o IBGE, nós temos 843.120, se os dados pesquisados estiverem mesmo corretos, número de habitantes aqui em Campo Grande, e isso a gente pode considerar, assim, considerável para esse período histórico? Porque Campo Grande se desenvolveu mesmo a partir da implantação, teve essa expansão, melhor dizendo, a partir da implantação da capital. Até 1972, por exemplo, nós tínhamos 70 mil habitantes. Então, depois, em 79, com a implantação da capital, houve essa expansão tremenda e que nos leva hoje a ter essa população beirando 1 milhão de habitantes. A gente sempre puxa um pouquinho mais para cima, né? Queremos chegar no 1 milhão. Consideram-se aí algumas pessoas que Campo Grande já teria, no seu entorno metropolitano, alcançado 1 milhão, mas em virtude do fator de participação dos municípios, o FPM, o Fundo de Participação, e que o IBGE segura a gente sempre abaixo de 1 milhão. E também por causa da população flutuante. É muito grande o número da população flutuante na nossa cidade. E
A gente estava comentando, né, no início da entrevista que o senhor é paraguaio, veio pequeno para Campo Grande e deu para acompanhar de perto o crescimento da cidade. E a gente, como jornalista, gosta muito de que os personagens da cidade contem um pouco de como é que é essa história, né, para o senhor que cresceu aqui. Eu cresci com a cidade. A minha geração é interessante, porque nós estamos vivendo mais agora. Então, o pessoal da minha faixa etária, de 70 e 70 e pouco, tem um número muito grande, expressivo ainda, de pessoas vivas. Então, atuando em todos os ramos de atividades. Então, nós crescemos com Campo Grande e participamos dessa construção de uma forma muito significativa e de uma forma consciente. Porque o que eu observo nessa nossa geração é que essa geração é uma geração de pessoas comprometidas com Campo Grande, com o trabalho, com o desenvolvimento. Então há uma participação efetiva e eficiente, consciente mesmo. Como o senhor acompanhou o crescimento da cidade, tem a questão do comércio aqui, né, da área central. Quando o senhor era pequeno, a Flávia chegou a comentar comigo que o senhor ajudava o seu pai em vendas no comércio. E como é que era o local, como é que era a região ali? A gente nota que hoje muitas lojas ainda reservam aquela arquitetura, né, a arquitetura mais antiga e tudo mais. Bom, quando nós chegamos aqui, meu pai era um homem muito rico no Paraguai. Com essa situação adversa da Revolução, nós viemos aqui com a roupa do corpo. E então, o que houve? Ele foi começar tudo de novo. E tinha um bar histórico famoso aqui em Campo Grande, que tem grande parte da história acontecia nesse bar, que era o Bar Bom Jardim. E no Bar Bom Jardim, o papai conseguiu com o proprietário que cedesse um espaço. Então, não tinha lanchonete, ele mesmo fritava os pastéis, quibes, então, salgados. E eu saía com a mesa, com uma bandeja vendendo na mesa, com 7 anos de idade. Então, eu fui criado e assim impulsionado desde cedo para o trabalho. Então, ali no centro tinha essa parte histórica do do Bar Bom Jardim, que é onde acontecia toda a sociedade se reunia ali, à tarde iam tomar sorvete. Era um momento assim bucólico, era um momento de que havia reunião das pessoas, de algo muito presente. Então, o comércio todo se desenvolveu na área central. O que a gente pode falar sobre a capital morena moderna de hoje? Quais são as suas impressões para a gente fechar a entrevista? A impressão é a melhor possível. Campo Grande é essa cidade com que teve, desde o começo, os seus políticos anteriores tiveram uma visão, fizeram essas ruas largas. Então, Campo Grande, a cidade dos ipês, cidade é uma das mais bem arborizadas do país. É um local maravilhoso para se viver, porque a energia que circunda a nossa cidade é muito positiva e muito elevada. Então, dá gosto viver aqui, é gostoso viver em Campo Grande. Pois é, e os campograndenses também estão todos de parabéns, né, por essa cidade maravilhosa. Tem uma mistura aí de povos também que vieram de outros estados. Se você me permite, só vou repetir uma frase de um historiador nosso, o Edson Contar, que é bisneto também do José Antônio Pereira. Ele diz que Campo Grande é a Babel que deu certo, porque veio tanta gente de fora, como você disse, e aqui trabalhou e construiu esta cidade. E é nesse clima de comemorações pelos 117 anos de Campo Grande que nós encerramos a edição de hoje do Jornal da TVE. Você acompanha agora imagens da nossa cidade morena. Um ótimo feriado e voltamos na segunda-feira. Tchau!